que é a teoria de Jean Piaget? Jean Piaget, pesquisador suíço, sempre acreditou que o principal objetivo da inteligência é ajudar as pessoas a conviver melhor no ambiente que ela vive. Ele enfatiza que as formas de adaptação do ser humano têm a ver com as suas atitudes, com o surgimento dos hábitos e os seus reflexos, que com o passar do tempo, conhecimento adquirido e com maturidade, começa a surgir o que o autor chama de manifestação diferenciada, que são aquelas que fogem do senso comum, ou seja, que são próprias e únicas do indivíduo. Assim, Jean Piaget formulou dois elementos, a assimilação e a acomodação. O que é assimilação? A assimilação serve para designar um processo no qual a criança adquire. A assimilação serve para designar um processo no qual a criança adquire novas informações que até então não possuía. Um exemplo disso é quando a criança está aprendendo a reconhecer os objetos, mas ela ainda não consegue diferenciar. Acomodação. Para que isso aconteça, no entanto, será necessário a participação de um adulto. Cabe a ele corrigir o filho. Caso o filho aponte para um objeto, ele tem que corrigir a criança se aquele objeto é o que ela falou ou não. Um exemplo disso. O filho aponta para a mesa, mas fala que é berço. Nesse caso, o adulto tem que deixar bem claro o que é a mesa e o que é o berço, para não confundir a cabecinha da criança, na qual a criança vai acomodar essa informação e criar um novo esquema. Piaget fala que assimilação e acomodação são os principais responsáveis pelas alterações do desenvolvimento cognitivo da criança. Apesar desse processo se dar durante toda a infância, existem momentos em que essa adaptação acontece de forma distinta. Conforme a idade, esse desequilíbrio se dão de forma diferente. Por isso, Piaget dividiu o aprimoramento de aprendizagem em 4 estágios, na qual irei citar cada um deles. Sensório-motor, 0 a 2 anos. Período na qual a criança não tem nenhuma autonomia. Nesse estágio, as primeiras noções do eu começam a ser construídas, sendo que há alguns anos acreditava-se que para a criança absorver tudo que aprendeu no dia, era preciso um cômodo escuro e silencioso. Com o passar do tempo, foi-se notando que paredes pintadas com cores quentes e músicas no ambiente podem ser muito mais estimulantes para os bebês. Pré-operatório, criança de 2 a 7 anos. Pré-operatório é marcado pelo início da linguagem oral, que é quando a criança começa a estrenar palavras com aquilo que ela assimilou, ou seja, aquilo que ela viu ou está observando no momento. É uma fase em que o ego fala mais alto, ou seja, tudo gira em torno do seu umbigo. Ações concretas, 7 aos 12 anos. A criança deixa um pouco de se achar o centro do universo e começa a desenvolver um conhecimento que tem mais a ver com crianças mais velhas ou pessoas. As primeiras noções de tolerância também são sentidas nessa fase. Com o egocentrismo de lado, é possível ver que existem opiniões, emoções e carências diferentes das suas. Operações formais, 12 anos em diante. Etapa onde o desenvolvimento da inteligência dá o maior salto. É quando o adolescente começa a realizar operações mentais, com abstrações, não somente com o concreto. Os hormônios também começam a agir. E não apenas no corpo, as mudanças começam a aparecer. Além de que o comportamento também é afetado. E daí começam a surgir os sentimentos, como incerteza, revolta, idealismo, coisas que são clichês, mas para eles são de grande importância. Esses foram os 4 estágios de Piaget. Piaget e o desenvolvimento moral. Ela abrange 3 fases: anomia, heteronomia e autonomia. Anomia, etapa que vai mais ou menos até os 5 anos da criança. Nessa fase, normalmente não existe moral. As normas de conduta são guiadas pelas vontades mais elementares. Depois desse primeiro momento, os jovens passam a ter um poder de decisão, um pouco mais do que eles acreditam do que é certo ou errado. Heteronomia, a fase que costuma ir até os 10 anos de idade, pois ela já identifica um outro tipo de comportamento.
Nessa fase, o certo é o correto e ponto final, pois para eles não existe margem para interpretação. Autonomia. Depois de 10 anos, começa a última fase do desenvolvimento da moral. A partir do início da adolescência, o respeito e as normas de conduta é feito através de acordo com os responsáveis dos jovens. É importante ressaltar também que, apesar dessas etapas mostrarem comportamento padrão, há sempre particularidades a serem tratadas com as diferentes faixas etárias. Finalizando essas 3 fases, vamos para Teoria de Piaget e as consequências na área pedagógica. Os ensinamentos da teoria de Piaget saíram dos livros e foram para a prática, ou seja, dentro de sala de aulas. Seu legado e sua contribuição na pedagogia são inestimáveis, voltado para um ensino mais desafiador, que envolve a reflexão e a descoberta de novos conteúdos por parte dos alunos, assim ampliando os esquemas mentais. Também uma herança deixada pelo suíço Jean Piaget. Elementos como a interação social e a linguagem passaram a ter um espaço vital dentro de sala de aula. A troca de ideias e a cooperação por meio de trabalhos em grupos ou debates são enriquecedores para o ensino. A teoria de Piaget sempre defendeu que o convívio coletivo favorece na aprendizagem, pois as crianças podem comparar pontos de vista e ver que há diferentes interpretações em situações iguais, dependendo da ótica de cada um. Talvez a principal delas seja respeitar a particularidade de cada fase de desenvolvimento e estimular as atividades naturais dos alunos. Em outras palavras, contribuir para a passagem da heteronomia e autonomia da criança. Conclusão. Piaget sempre teve o objetivo de auxiliar a criança a desenvolver suas capacidades operativas de pensamento, fazendo com que entendesse mais a aprendizagem humana. E essa foi a teoria de Jean Piaget. Espero que vocês tenham gostado.